nunca se tornou tão importante conversar sobre educação financeira, conversar e entender também, né? Só que infelizmente essa não é a realidade de muita gente, né? Muitas vezes a gente não sabe nem o básico, como exemplo, o comportamento das taxas e juros. Para nos explicar sobre esse assunto, a gente recebe o consultor CVM, Marcos Maluf, que já está na nossa casa. Vai nos esclarecer e vamos tirar as nossas dúvidas e o porquê que é tão importante a gente se atentar a esse comportamento. Bom dia, bem-vindo à nossa casa. Bem-vindo, viu, Marcos? Prazer receber você. Obrigado. E hoje o assunto é bem didático, né, Iago? É muito importante a gente conhecer, entender e aprender também. Entendi. Ô Marcos, vamos começar falando sobre as principais taxas que estão ali no nosso dia a dia, que a gente está sempre, né? Elas estão sempre influenciando ali a vida do maranhense diretamente. A gente nem faz ideia do quanto que elas influenciam. Quais são as principais? Pronto, Iago, excelente. Vocês estavam conversando agora há pouco e falando que são taxas que normalmente a gente tem de ver com um olhar um pouquinho mais crítico, parece ser um pouquinho mais chato. Mas, na verdade, como tudo aquilo que é desconhecido, parece realmente ser chato, mas é extremamente importante que nós tenhamos esse conhecimento para tomar decisões na nossa vida como um todo. Então, a gente vai falar muito hoje sobre a Selic, mas uma coisa que eu preciso falar antes de falar da própria Selic é sobre a inflação. O que é inflação? Todo mundo fala de inflação, a gente ouve de inflação no jornal, no noticiário o tempo todo. Tá lá em cima, teve uma alta, né? Diminuiu. O que seria, Jéssica? Gente, inflação é o seguinte, lembra quando você ia no supermercado há 5 anos atrás e com R$100 você comprava isso aqui? Hoje com R$100, Jéssica, você faz supermercado, Jéssica? Faço. Pronto, então você vai entender bem o que eu tô falando. Com esses R$100 você comprava isso aqui antes, Iago, hoje você só compra isso. Isso, é verdade. Ou seja, o nosso dinheiro, o meu, o dinheiro de vocês, o dinheiro do telespectador, perdeu, Jéssica, o poder de compra. Ou seja, o nosso dinheiro perdeu valor. Então as coisas sobem de preço, o meu salário não dá para continuar comprando a mesma quantidade, a mesma qualidade dos produtos que eu comprava anteriormente. Perfeito. Então isso é a inflação, a forma que o meu dinheiro perde o poder de compra, nosso dinheiro desvaloriza porque as coisas aumentaram de preço. Tudo, alimento, transporte, gasolina, vestiário, combustível, perfeito. Então o que acontece, Iago? Uma das formas do governo tentar controlar isso, não deixar essa inflação ficar subindo, tudo crescendo de preço, é fazer com que as pessoas comprem menos, consumam menos. E como é que o governo faz que as pessoas possam consumir menos? Ele aumenta a taxa de juros do país. Rapaz, Entendi. que coisa marota. E aí piora tudo, né? Aí eles aumentam essa taxa de juros para frear o consumidor, para não aumentar ainda mais a inflação. Perfeito. Olha a professora Jéssica aqui. A professora já entendi tudo já. Tá indo bem. A inflação subindo, a inflação está subindo, está crescendo. O que o governo faz? Vou brincar com vocês, tá? Então eu vou tratar o tempo todo o Iago como uma pessoa que consome muito e você como uma investidora. Eu sou a pessoa que tem 5 cartões de crédito, né? Vários empréstimos no banco. Vários empréstimos no banco. Vários financiamentos. E eu sou quem? Você é investidora, é a pessoa um pouco mais controlada que está guardando seu dinheiro. Eu já estou, inclusive, com a roupa aqui da minha personagem, entendeu? Roupa de investidora. E eu sou o consumista. Eu tô com cara de consumista mesmo. Não entra num shopping para não sair de mão abanando. Exatamente isso. Então vamos lá. A inflação está subindo, vamos imaginar um cenário, por exemplo, que a gente tinha, daqui a pouco a gente vai mostrar um gráfico aqui, em 2014, 2015, quando a inflação estava muito alta. Sim. Certo. A inflação muito alta, o preço é porque o preço das coisas está subindo muito. Então o governo precisa ajudar a controlar esse preço, esse aumento dos preços. O que ele faz? Ele sobe a taxa de juros. Então o Iago, que estava aproveitando e estourando cartão de crédito, tomando crédito pessoal no banco porque a taxa estava mais barata, fazendo financiamento de imóvel, financiando o carro, o que o Iago faz? Ele começa a ver que o dinheiro, que o juros está muito alto no banco e ele passa a consumir menos. Se ele consome menos, o mercado, como modo geral, o comércio, o grande varejo, percebe que as pessoas estão consumindo menos e para ajudar as pessoas a continuar consumindo, ele precisa ou reduzir valor ou parar de aumentar o seu preço. Então o Iago agora também parou de pegar dinheiro, começou a comprar menos, ou o empresário, o dono da loja, o dono do comércio diz assim, nossa, o Iago não está mais comprando tanto, preciso segurar, que triste. Preciso segurar meu preço, reduzir um pouco para que o Iago volte a comprar. Se o comércio começa a segurar o preço, o que cai com a inflação? O que acontece com a inflação? Ela cai. Começa a cair, porque as pessoas não estão comprando, o preço não está aumentando, pelo contrário, o preço está diminuindo, a inflação começa a cair. Se a inflação começa a cair, a gente começa a entrar num cenário melhor de economia e aí o governo pode fazer o quê com a taxa de juros? Reduzir a taxa de juros para poder a economia voltar a ficar um pouco mais aquecida. Entendi. É uma gangorra, né? Uma hora vai, é um equilíbrio, né? A busca de um equilíbrio. E eu, investidora? Pronto, para você investidor o cenário é diferente. Quando a taxa de juros, e a gente vai deixar isso claro daqui a pouco, quando a taxa de juros para você está alta, é excelente.
Quando a taxa de juros está baixa, para você é um cenário ruim. Eu estou perdendo dinheiro. Isso. Então, ou seja, lá em 2014, 2015, quando a gente tinha um cenário de taxa de juros muito alta, para você investidora era fantástico. Para o Iago... Mas para o resto do país... Perfeito. Para o Iago, que era tomador de crédito, era um cenário muito ruim. Ah. Hoje a gente vive justamente o contrário. Para você que é investidor, hoje o cenário é péssimo, porque a taxa de juros está muito baixa. Para você, Iago, que é tomador de crédito, que quer financiar agora um carro, que quer financiar um outro apartamento, que quer continuar comprando, quer pegar empréstimo para viajar, é um cenário muito bom porque a taxa de juros está baixa. Inclusive, a gente até falou da SEAP agora, né, aqui no nosso programa. Agora, certo, entendemos aí toda essa dinâmica de como funciona esse Paranauê todo. Hoje, agora eu entendi. Você entendeu como é que funciona esses parâmetros, essas coisas aí de inflação. Agora vamos lá, o que é essa Selic? Pronto, a Selic nada mais é que a nossa taxa mãe de juros. É a taxa mãe de juros do Brasil. É a que manda todo mundo. Quando a taxa Selic sobe, todas as taxas de juros, Iago, do seu cartão de crédito, do seu cheque especial, do seu crédito pessoal, do seu financiamento do carro, do imóvel, todas as taxas de juros vão subir também. Quando o governo baixa a taxa de juros, todas essas mesmas taxas de juros, elas vão cair. Por isso que a gente fala que a Selic nada mais é do que o preço do dinheiro para o banco. Então, se a taxa de juros está menor, o dinheiro fica mais barato, o juros fica menor, o empréstimo fica mais barato. Quando a taxa de juros está maior, a taxa Selic, todas as taxas de juros sobem e o dinheiro fica mais caro. Agora me atentou até uma coisa assim, né? Porque como é essa gangorra, você tem que estar muito atento no momento correto de você fazer um financiamento ou fazer um empréstimo, né? Perfeito, Jéssica. Inclusive, esse momento é um momento muito oportuno. A Selic, quem determina a Selic é o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias do Brasil. É uma salinha dentro do Banco Central do Brasil, só isso, tá? Então, esse comitê, ele se reúne 8 vezes no ano, a cada 45 dias. Sim. E a gente tem a próxima reunião no dia 17 de setembro, onde a gente espera que haja mais um corte na Selic. Isso é uma expectativa, não quer dizer que vai se concretizar. Mas a expectativa é que a Selic chegue a 1,75 no próximo mês. Isso quer dizer que vai estar muito bom para as pessoas poderem... Tomar crédito, fazer financiamento, né? Fazer empréstimo, utilizar mais os créditos que o banco oferece. Claro, sempre de forma muito responsável, tá, Iago? Sempre de forma responsável. Entendi. Mas agora está muito mais interessante. Quando a gente puder mostrar aqui o gráfico que a gente vai exibir... Claro, a gente tem um gráfico aqui. Pode ser? Gente, é legal esse assunto, a gente receber o Marcos aqui, porque aí você entende, né? Às vezes você comprou um carro e de repente essa taxa diminuiu e você está pagando o valor. Ou então você vê assim, o mesmo carro, por exemplo, né? O seu amigo do trabalho comprou que a parcela ficou altíssima, um valor altíssimo, aí você esperou 2, 3 meses depois, comprou o mesmo carro e pagou uma parcela mais barata. Então é mais ou menos isso que a gente está explicando. Perfeito, Jéssica. E olha, Iago, agora é um momento oportuno para as pessoas que tiraram crédito há tempos atrás, então com juros muito altos, procurarem as instituições financeiras para renegociar essas operações. Opa, mais uma dica do Tudo de Bom. Quer dizer então que se eu financei um carro, sei lá, em 2016, 2017, fechei um valor, e aí com essa queda da taxa Selic, eu posso ir lá ao banco e falar que eu quero uma renegociação ou vou ter que quitar o carro? Não, você pode falar ao banco que você quer uma renegociação e pior, se o seu banco ficar resistente, porque o banco tem essa opção. Não, eu não vou baixar, eu vou continuar com a taxa de antes. Você pode procurar uma outra instituição financeira para comprar essa dívida. Exatamente, é uma taxa mais barata. Olha aí, rapaz, várias dicas. Agora esse gráfico aqui, tem como você explicar pra gente? Claro, ó, o que a gente está vendo aqui de azul é a inflação que eu falei, tá? Então, a inflação em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e o acumulado até agora em 2020. Sim. Então, observa que a inflação estava 10% em 2015. Olha altíssima, quanto tava, né? Muito alta. Olha quanto estava a taxa Selic. 14. Não dava pra gente comprar nada nesse tempo. Essa taxa anual. Então, imagina que aqui a Jéssica, numa operação de investimento mais conservadora, ela ia estar ganhando mais do que 1% ao mês tranquilamente. Jéssica, você estava nadando aí... Agora é uma pena que eu lembro muito bem que foi 2015, né? Eu lembro muito bem que em 2015 eu tava nessa fase aí, ó. Por isso que eu tô lembrando que o enxoval de Júlia não deu muita coisa. Eu tava grávida, eu tava tendo a minha filha, por isso que eu comprei. Tava tendo quase 2 partos ao mesmo tempo. Tava muito caro comprar as coisas da menina em 2015, agora eu tô entendendo por quê. Mas olha que legal, ao mesmo tempo que era muito bom essa taxa, a Selic, tá? A taxa Selic em 14,25 lá em 2015 pra Jéssica, que é investidora, pro Iago, que é tomador de crédito, era um cenário muito ruim, muito desagradável, porque ele tava pagando juros muito altos. Então vamos imaginar que aqui em 2015 o Iago financiou um apartamento. Financiou o imóvel dele. E nessa época eu lembro que era um boom, né, de financiamento de apartamentos, programas do governo também, né, do Minha Casa Minha Vida. Foi o boom imobiliário que a gente teve, justamente nesse período. Compara com hoje, Iago,
Olha quanto está a taxa Selic hoje, 2%. Ah, Iago, então tá bom para comprar um apartamento, é 5 anos, você foi 5 anos depois. A pessoa que esperou 5 anos para poder dar entrada na sua casa própria, se deu bem. E hoje, se o Iago, por exemplo, procurar a instituição financeira dele para renegociar essa operação ou uma outra instituição, o Iago vai pagar com toda certeza uma prestação menor do que ele pagava lá em 2015, quando ele fechou o mas olha que bacana. Então você aí, nosso telespectador que está assistindo nosso programa, ele pode procurar o banco. Deve. Né? Quem aí fez uma negociação. Eu sei, gente, às vezes, né, o salário não dá pra gente comprar tudo, não dá pra gente pagar todas as contas e você tá pagando uma parcela muito alta no seu carro ou do seu apartamento, né? Então você aí procura a sua agência, né? Vai lá, tenta negociar da melhor forma. A gente tá aqui falando sobre esse assunto. Agora eu queria te perguntar, Marcos, como que é feito esse cálculo aí? Porque vamos colocar 2015 para 2020, nesses 5 anos então estamos vivendo um sonho. E foi uma queda, né? A gente vê que tem uma queda considerável de 14, como hoje nós estamos a 2. Esse cálculo? Excelente pergunta, Iago. Você começou muito bem. A gente está vivendo um sonho. Nunca no Brasil nós poderíamos imaginar que chegaríamos... Nos últimos 5 anos, E assim, nunca no Brasil a gente viveu uma taxa tão baixa. Nunca. E a gente não imaginava também que chegaria a esse ponto. Mas o que acontece? Diante do cenário que a gente entrou, vocês concordam comigo que a crise e tudo mais que veio acontecendo nos últimos anos, a gente precisa fomentar o Brasil, a gente precisa ajudar o Brasil a crescer. Então o que o governo faz? Ele baixa a taxa de juros, já que a inflação está sob controle, e diz assim, ó, Iago, você agora pode pegar mais crédito, você pode financiar seu apartamento, você pode financiar seu carro. Então vamos começar com o Iago financiando o apartamento dele. Se o Iago está financiando o apartamento dele, a construtora está vendendo. Sim. Se a construtora está vendendo, ela vai continuar produzindo para continuar vendendo. Sim. Se ela precisa produzir mais, ela precisa contratar mais pessoas para construir. Comprar material. E tudo isso gera o quê? Gera mais renda, gera mais emprego. Ou seja, imagina que para construir um apartamento, a construtora precisa contratar mais 100 funcionários. São mais 100 famílias com renda, são mais pessoas com poder de compra, são mais pessoas comprando e assim se gera cada vez mais renda. Aí ela compra mais tijolo. Então, a empresa que produz, a cerâmica que produz tijolo precisa contratar mais gente também. Uma grande cadeia, né? Exatamente, né? é um grande ciclo. Você vai precisar comprar ciclo. o papel de parede, os negócios lá da cozinha, os pratos, os móveis. Muita gente, né, com esses números baixos, então, muita gente acaba lucrando, né? Acaba ganhando com esses números baixos comparados a 5 anos atrás. Isso, a ideia hoje, Jéssica, é fazer com que as empresas se sintam mais à vontade com dinheiro baixo para investir, para produzir mais, e que nós, pessoas físicas, possamos consumir também cada vez mais. Então a ideia agora é estimular e injetar a economia, impulsionar a economia. Por isso que hoje a gente tem uma taxa de juros tão baixa. E vale lembrar que a gente vem querendo ou não, de 4 meses assim bem turbulentos no mundo inteiro, na economia mundial, né? Infelizmente, muitos desempregados, mas aí foram soltados, inclusive nós até explicamos na semana passada com relação ao saque do FGTS, né? O dinheiro circulando aí com relação a esses programas, né, do governo. Então, essa é a hora, por exemplo, você falou muito de investir. Essa seria a hora correta, talvez, economizar, guardar dinheiro? A taxa Selic influencia na poupança? Influencia. Era isso o que acontece, gente? Existe uma regra desde 2012, 3 de março de 2012, é isso. A poupança, antigamente, ela remunerava sempre 0,5% mais TR. Então, vamos botar que a poupança remunerava 6% ao ano. Sempre 0,5% mais TR, mas às vezes a TR dá 0, tá? Muito próximo de 0. Rapidinho, freia aí. Esse % ao ano... Gente, eu nunca entendi, desculpa galera, desculpa aí, de humanas, né? Esse % ao ano é o quê? Quer dizer que é o ano, os 12 meses no período independente, se for janeiro, fevereiro, os 12 meses que acumulou, ele vai pegar esse 6%. Perfeito, o período que acumulou, até completar um ano. Ele vai ganhar 0,5% data do depósito. Data do depósito. Ah, tá, entendi. Então depositei o dinheiro, mas não posso sacar. A poupança você pode, mas mensalmente, você para não trabalhar um ano, vamos falar mensal, mensalmente você tem uma remuneração de 0,5% ao mês. Então você aplicou dia 10 de janeiro, 10 de fevereiro, rendeu 0,5%. 0,5%. Entendi. Por isso que quanto maior o investimento na poupança, melhor vai ser por causa desse 0,5%, certo, então né? quer dizer que a Selic influencia de fato. Isso, por quê? Porque a poupança antigamente pagava 0,5% mais a TR. A TR TR é o quê? Taxa referencial. É um cálculo que a gente faz baseado em alguns outros produtos de investimento e que ela dá muito próximo de 0, tá, Iago? Normalmente, muito próximo de 0. Então, vamos colocar que a poupança vai rentabilizar 0,5% ao mês. Sim, 6% ao ano. Isso, antigamente. Hoje existe uma regra que diz que quando a Selic alcança 8,5% ou abaixo disso, a poupança passa a remunerar 70% da Selic.
Então, quanto é a Selic hoje? 2%. 70% de 2% é 1,4 ao ano. Pega 1,4 ao ano e divide por 12. Olha quanto vai dar. Quase nada de rentabilidade. Então, por isso que não está sendo tão... interessante. E aí, posso trazer uma curiosidade pra gente? Quer dizer que a taxa Selic diminuindo por um lado é bom, que a gente consegue movimentar, consegue fomentar comprar mais a economia, mas por outro lado, não consegue colocar o dinheiro na poupança que não vai render. Por exemplo... Não, por isso que a gente está tendo um movimento muito forte, desculpa, Jéssica, de pessoas migrando para a Bolsa de Valores. A gente teve um movimento muito forte de pessoas migrando para a Bolsa, porque aqui deixou de ser interessante. E a gente tem uma outra situação, até uma curiosidade, me permitam. Vocês viram que a gente vai lançar no final de agosto agora, o Banco Central vai lançar a cédula de R$200? Isso, R$200. Por que essa cédula, gente? Com esse cenário muito baixo, muitas pessoas não se sentem, e nesse cenário de crise que a gente viveu, muitas pessoas não se sentem, Jéssica, confortáveis para guardar seu dinheiro no banco, porque não está sendo tão interessante. Começa a guardar esse dinheiro onde? Em casa. É o que a gente chama de dinheiro, né? Muito dinheiro de entesouramento. Somado a isso, claro, as políticas que foram realizadas, como o próprio pagamento do auxílio emergencial, tá? Então as pessoas começam a deixar seu dinheiro em casa, não levam para o banco. O Banco Central não pode deixar que falte o papel, a moeda, no meio de nós. O que é que ele fez? Emitiu uma nova cédula de R$200. Então, foi somente por isso. Não foi uma questão de não estar se criando dinheiro. Só imprimiu o dinheiro de uma forma diferente. Inclusive, nós já até conversamos aqui, né? Quando foi lançado, a gente já explicou sobre a nota de R$200. Olha, mas eu esclareci muitas dúvidas. Descobri, então, que a poupança, se eu ganhar na loteria... Se eu botar lá na poupança, não vai render o tanto que eu gostaria, né? Porque diz que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando ganhar na loteria é colocar na poupança e viver dos juros, né? Do que vai render, na verdade, o que está na poupança. Agora, hoje em dia, já não vou gastar minha loteria todinha. Hoje a gente tem outras opções bem mais interessantes. Investir na Bolsa de Valores, pode ser. É muito interessante, só que a gente precisa ter muita responsabilidade quando fala sobre isso. Qualquer pessoa em qualquer valor. No Brasil, a gente tem uma falsa cultura, uma cultura que nos engana, que é para investir a gente precisa de muito. Hoje na Bolsa você tem ações que valem R$2, R$3, R$5, R$10. Então, com qualquer valor, qualquer pessoa pode investir, tá? Como que faz para investir? A gente precisa abrir uma conta na corretora. A corretora pode ser, inclusive, a corretora do próprio banco que você já tem conta. Então, se você tem conta na Amarelinho, abre lá a conta na corretora da Amarelinho. Mas olha... Se tem no Vermelhinho, abre a conta na corretora do Vermelhinho. Mas no caso, é a minha conta corrente. Mas, Marcos, esse assunto vai ficar para a sua próxima visita. Tá bom. Pra gente falar sobre Bolsa de Valores, né? O tudo de bom a investir na Bolsa de Valores, já que não é tão interessante. O pessoal de casa também tem que entender que esse cenário foi caro pra gente. Tem um ano que a gente tá pagando as parcelas desse cenário, então ano que vem a gente vai precisar trocar de cenário. E as roupas dessa apresentadora são caríssimas. A gente precisa trocar, fazer um investimento e vai ser na Bolsa de Valores. Pode ser? Excelente. Olha, eu adorei as dicas que você deu. Você ensinou de uma maneira muito tranquila, muito gostosa. Deu pra todo mundo entender. E a dica final é, pelo que eu entendi, é que o interessante, se você tiver com dívidas muito altas, né, negociações, financiamentos muito altos, e renegociar. Perfeito. Esse é o momento certo. Agora é a grande oportunidade, com a taxa de juros mais baixa, de você está precisando fazer uma renegociação, procurar o seu banco ou uma outra instituição financeira para fazer a compra da sua dívida, se seu banco se negar a renegociar essa operação. Marquinhos, deixa seu Instagram, o pessoal quiser aí conhecer um pouquinho mais. Pronto, a gente sempre está falando lá no Instagram sobre tudo que sai no mercado financeiro, sobre produtos de investimento de modo geral. É Marcos, com OS, Marcos Maluf. É o meu Instagram, você pode ir lá começar a seguir a gente, pode mandar a sua dúvida lá. Eu vou abrir hoje uma caixinha de perguntas, você já manda a sua dúvida que a gente responde sempre. Tá aparecendo aqui embaixo, viu, gente? Que possível. Marquinhos, obrigado pela sua visita, tá? Obrigado, eu estou sempre à disposição de vocês. Muito bem, gente, ó, você vai...